Mais uma semana bem importante e eu vou mostrar nos gráficos, e dessa vez eu vou vir do mensal, semanal, diário, 4 horas e 15 minutos, porque no meu entendimento a gente está numa faixa muito decisiva para a movimentação do preço e para confirmar ou não uma correção, o início de uma correção. E tem uma moeda que está se destacando bastante essa semana, né, que é Matic. Inclusive hoje, quando comecei a analisar, ela já deu um salto ali bom. Então vamos dar uma olhada, começando pelo gráfico mensal do Bitcoin. Então, olhando o VRVP, ele vai mostrar as regiões onde já teve, né, muita negociação, compra, venda, e essas regiões, normalmente, elas desenham perfeitamente aonde são as resistências, onde são os suportes, onde existe uma faixa que não existe muita negociação de preço, então pode ter uma queda um pouquinho maior, uma subida um pouco mais fácil, né? Então, se a gente olha o gráfico mensal do Bitcoin, a gente vai olhar aqui o POC, né, que é o ponto de controle do VRVP, onde ele fala que durante toda a existência desse ativo, onde teve mais negociação, foi aqui nessa faixa aqui, ó, de 19 mil dólares. Não foi no 12K, certo? Apesar que no 12K foi quase, ó, não, 9K foi quase, ó, quase tão grande. Mas o POC, o que interessa para nós é o ponto de controle, está no 19K. Aí, aonde a gente está agora, na faixa de 37, a próxima parada, vamos dizer assim, seria nessa faixa aqui, ó, que vai de 38 a 40. Aquilo que a gente já vem analisando, já vem olhando, né? E se ele passa disso daqui de uma vez, a próxima paradinha seria 42, ou se não, só no 48. Por essa amostragem do passado, de onde teve mais negociação. Porém, até agora, ele fez um belo de um pivô, né, confirmando que isso é um bull market. Ele fez um pivô, mas rompeu essa faixa aqui de 31.800, confirmando o pivô, mas o certo agora é ele fazer um pullback para confirmar essa alta, romper para a gente continuar com esse ativo subindo. Então, vamos agora de trás para frente, né, do mensal para o semanal. Olha que interessante. Olha lá o VRVP, aqui nessa faixa que ele está brigando agora, que você vai ver lá, tem fundo, tem topo, tem uma região bem forte aqui de preço. Será que ele volta para cá, para os 34.400? Ou será que ele volta para cá, para os 30.900, para fazer o pullback, para confirmar, continuar numa tendência de alta no semanal, sadio, maravilhoso. Mesmo porque, se você olhar as médias, elas estão assim, ele está bem esticado da média 9 e não voltou para nenhuma delas ainda, né? Está bem longe. No diário, olha só que coisa impressionante. A gente vinha formando uma deriva, deixa eu ver se eu boto aqui os desenhos, a gente vinha formando uma deriva, né? Um canal aqui de alta, uma cunha ascendente, ele rompeu, testou essa LTA aqui, mas não rompeu a parte de cima dela para confirmar o movimento, certo? Pelo contrário, se você for para o 4 horas, ele está fazendo um movimentozinho que pode ser, inclusive, um pivô de baixa. E aí, aonde eu quero chegar, né? Se eu estou olhando o gráfico de 4 horas, e no gráfico de 4 horas, ele foi até o 38.500, deu uma agulhada lá, voltou, testou aqui a LTA, fez um pivô, não rompeu a máxima, fez um pivô, perdeu aqui a mínima de 37.168
E, teoricamente, ele poderia fazer, se ele perde aqui, ó, e perde essa LTA, que estaria aqui na faixa dos 36.600, ah, ele vai confirmar um pivô de baixa no 4 horas. E se você olhar no detalhe no 15 minutos, agora, nesse momento, ainda não deu o fechamento semanal, tá certo? Vai ser às 9 horas da noite. Eu estou gravando agora às 6 horas da tarde. Aí no 15 minutos, eu estou vendo aqui, ele já está até desconfigurando esse oco da hora que eu fiz a análise. Então, o que, que a gente tem que observar agora, o que, que eu vou observar e o que, que eu vou botar alertas e tudo mais, ó, coincide com a resistência e o suporte do VPVR, VRVP. Se ele perde aqui a região de 36.800, 36.900, eu vou ficar de olho para que se ele confirma um pivô de baixa no 15, depois confirma no 1 hora, depois confirma no 4 horas, depois confirma no diário, e aí realmente a gente vai ter um pouquinho mais de queda. Mesma situação, eu vou botar no mensal de link as principais, né? As principais. Vou dar uma limpada primeiro nos desenhos, só para a gente ver que coisa mais linda. Ó. Mensal de link. Fechou em cima da média 9 no mês passado, certo? Em cima da média 20, fez o pivô aqui, ó, confirmando. Só que chegou num ponto aqui em 16,90, que é um ponto muito forte aqui, ó, do passado, ó, de negociação. Então, se ele não romper esse topo agora, hoje, na próxima semana, muito provavelmente, como ele esticou demais sem correção, né? Sem correção em tempos menores, uma correção clara, né? Vamos dizer, vamos voltar aqui, ó, vamos entrar no gráfico semanal, certo? Só subiu, gráfico semanal, não corrigiu. Se você olhar o mesmo movimento até no passado, ó, ele devolveu essa queda aqui, ó. Então, deixa eu botar um pouco mais para o lado. Devolveu essa queda aqui. Ah, beleza, então não vai fazer. Ele fez o mesmo movimento que ele fez de queda aqui, ele está devolvendo aqui. Maravilha. Só que então ele teria que vir, romper aqui a região de 18,134 e confirmar um pivô para depois confirmar um pivô, né? Vai, corrige e sobe. Enquanto não fizer isso, enquanto não romper 18, enquanto não fizer um pivô em cima, tá mais para ele corrigir agora. Vamos no gráfico diário para dar uma olhada nisso, ó. Olha aqui como no gráfico diário ele esticou e durante todo o tempo, ele não perde, assim como a maioria das moedas, não perdem a média de 9 períodos. A média de 9 períodos está sendo, assim, impressionante o quanto ela está segurando. Só que ela está esticado demais, RSI esticado, tudo esticado. Padrão gráfico esticado, tanto no Bitcoin como na maioria das moedas, os padrões que você pensava assim, canal de alta, esquece. Cunha ascendente de alta que rompe para baixo, esquece. Quieta. Deriva que normalmente corrige, não corrigiu. Então, em todos os padrões normais que você está sempre analisando, ele praticamente os preços dos ativos entraram em bull run, certo? Porque é uma foguete acelerando ao máximo. Mas será? Outro ponto aqui, ó, que eu vou pegar aqui no 4 horas, ó. No 4 horas, ele já começa a dar um sinalzinho aqui, ó, em termos de pré-section, de fazer deixa eu botar aqui um desenho que eu tinha feito aqui, ó. Essa cunhazinha, era uma cunha que virou um canal de alta, já tá meio cansado aqui, ó. Não tá, se não romper, enquanto não romper aqui os 16,70, tá meio cansado, né? Aliás, desculpa, os 17, pode ser que ele devolva esse movimento e se perde essa região que eu marquei aqui, na faixa aqui dos 15,70, ele pode fazer uma correção mais forte, porque até agora seria
a perda da média de 20, a perda dessas mínimas aqui. Então, vou olhar, vou acompanhar, né? Hoje, amanhã e tudo mais. Esse quadradinho aqui no 15 minutos, certo? Alarme para cima, alarme para baixo. Se ele perde aqui, eu começo a ver se ele faz pivô no 15. Se ele faz pivô no 15, eu vou para uma hora e ver se ele faz pivô de baixo numa hora. Se ele perde as outras médias, para ver até onde vai a correção ou se ele vai fazer uma queda mais forte. Então vamos ver outra moeda. DOT, eu vou ver no mensal também DOT. DOT, assim, tá a coisa mais linda, porque eu estou posicionado em DOT, ganhei um dinheirinho razoável esses dias agora, que me ajudaram, inclusive, a cobrir aquelas posições que eu ainda não me livrei de todas elas, né? Mas o impressionante aqui de DOT é que tá, deixa eu tirar os desenhos, é que tá configurando, né? Configurou um rompimento aqui da média 9 no mensal, certo? Só esse candle aqui no mensal são 37% de alta. Tem muito espaço para subir, DOT. Que aparece aqui, ó. Mais de 720% para subir DOT. E eu tô gostando porque ela tá configurando aqui, ó, tá seguindo o VPVR, tá seguindo, ó, onde ela parou agora? Na média de 50 no semanal, certo? Então, assim, para mim, eu gosto quando eu consigo enxergar confluências, porque para você fazer o trade fica melhor, né? Vendo ali, realizo parcial ali, abro short ali, abro um redzinho ali, fica mais fácil você encontrar confluências. Então aqui o VPVR mostrando que essa região, na faixa de 6,30, aqui ela batendo no semanal na média de 50 e não passou, então para mim, enquanto ela não passa, em termos de pre-section é essa área aqui, né? Ó, passou o POC, o ponto de controle, e bateu na média de 50. Eu vou botar meus desenhos aqui, ó. Aqui vai ficar um pouco cheio de linha demais, mas é importante. Por quê? Como é que eu estou analisando isso daqui, tá? Primeiro, vou ver se eu consigo deixar para a gente ficar... É muita linha, né? Mas é importante isso daqui. No gráfico diário, ela fez um fundo lá em 3,60, né? Fez o pivô, deu uma bela de uma agulhada aqui limpando o pessoal de long aqui, confirmou o rompimento aqui, ó, de uma LTB que vinha desde a caixa prego, não sei quanto tempo, olha lá em sei lá em quanto que ela começou, ó, bastante tempo. Então, ela rompeu aqui essa LTB, mas não confirmou um pivô, tá certo? Um pivô bonito mesmo, com candle vermelho e tudo mais. Maravilha, ela pode fazer isso mais em cima. Ela pode fazer isso, ela rompeu esse topo, né? Hoje, inclusive, né? Ontem, ela rompeu esse topo aqui, ó, de 5,70 e ela pode muito bem subir e fazer o pivô. E o legal é que a confluência da extensão de fibo tá indo assim que é uma coisa mais linda, né? Os alvos. Então eu tô operando aqui em cima disso, em cima dessa extensão de fibo que eu tracei e quando chega ali no ponto que eu vejo, né, que tem confluência de lá para trás, aquilo era foi uma resistência, é a resistência da extensão de fibo, é aqui que eu vou realizar uma parcial, certo? Então, assim, tá bom de operar DOT, bom de operar DOT. E daí, o que, que eu vou ficar de olho em DOT? 4 horas, a mesma coisa de link, tá? Ela não tá, enquanto ela não configurar isso aqui, ó, isso aqui pode ser um belíssimo de um pivô no 4 horas, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Em cima da média 9, ó. Média 9 tem poder. Amém, Senhor.
E aí, só que ela, se ela não romper hoje, né, amanhã, isso aqui, fizer um pivô, pode, mais provável que ela venha fazer uma correção, e aí eu vou ficar de olho, mais uma vez, começa no 15, né, nesse caixotinho do 15, certo? E ela tá querendo ir embora, ó. Começa no caixotinho no 15, alarme para baixo, alarme para cima. Se ela perde aqui, eu vou para uma hora, vou ver, opa, baixar um pouquinho. Eu vou para uma hora ver para onde vai essa correção, onde vai pivô, até onde vai, para entrar ou sair, certo? Eu vou agora para Ethereum no mensal. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui, porque olha só Ethereum no mensal. Ethereum estava fraco, 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 né? Fraquíssimo. E olha o ponto de controle de Ethereum aqui pelo VRVP, 1640. Ele rompeu aqui esse topo anterior? Não, 2142. Tocou hoje e não rompeu. Então, esse ponto aqui é para ficar de olho em Ethereum, porque assim como o Bitcoin, assim como o Link, assim como o DOT, assim como outras, a Avita, assim, elas estão numa região que existe no passado, em tempos gráficos, ou no semanal, ou no diário. Se você colocar a extensão de Fibo, se você usar VRVP, se você usar somente Price Action para ver onde são os pontos, olha só essa agulhada aqui, ó, que é esse topo aqui, ó, que olha só um belo de um topão aqui, ó, que é esse topo aqui que ele está fazendo agora. Ele está testando agora. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer um pivô, confirmar aqui até os 1930, enfim, até Fibo, aqui até 1832, mais ou menos, 0,50 de Fibo, mais ou menos, e subir, ou ele vai subir, vai até 2300 tal, e vai buscar, inclusive, no meu entendimento aqui, por alvo de Fibo, por pontos ali do passado e tudo mais, eu vou botar no gráfico diário para ficar melhor de ver. O alvo para mim seria na faixa de 2.500, o próximo alvo. Olha só que coisa mais linda no diário. De novo, a média 9 tem poder e ela aqui, ó, servindo quando ele veio no diário. E aqui, se ele faz esse pivô aqui, ó, ele rompe essa LTB aqui no 4 horas, olha só, tá quase, hein? Olha lá, tá quase rompendo essa LTB no 4 horas. Se ele faz isso aqui, maravilha. Então, o que eu vou observar? 15 minutos. Esse quadradinho aqui, esse retângulozinho que o VRVP me mostra, alarme para cima, alarme para baixo, perdeu aqui 2018, 2009, preocupante. Subiu, fez pivô, alegria, alegria em Ethereum. E agora vamos dar uma olhada em Matic. Matic, principalmente de ontem para hoje, está assim voando, né? Olha só, eu tive uma situação com Matic, eu fiquei um tempo com grid nela, levando, levando, levando. Aí de repente eu fui fechar uma operação, fechei errado, acho que um mês retrasado. E daí, agora, se eu tivesse com a mesma posição ali que eu fechei sem querer em aberto, puxa vida, daria uma situação bem lucrativa. Mas isso acontece, né? Acontece, é uma coisa que qualquer trader precisa entender, precisa exercitar. Por exemplo, tem corretoras que eu hoje gosto e vou fazer grid, vou fazer operações matemáticas. Tem corretora que eu não vou fazer, porque a forma de colocar as ordens, de reposicionar, é tão complicada que pode acontecer que nem aconteceu dessa vez. Então, não faço mais. Só faço outro tipo de operação ali de alvo, né? Take profit só e stop loss só.
entendeu? Porque se você vai fazer operação matemática que tem um head, uma operação de short junto com uma operação de long, que você tem que fechar uma posição e aquelas corretoras que não ajudam na colocação de ordem, não faço mais. Então vamos lá. No mensal de Matic, ela tá rompendo um topo anterior aqui, ó, certo? Tá rompendo. Se você botar no semanal, olha só, ó o topinho aqui, ó, bonito aqui, ó, que inclusive, se você olha o VRVP, é o ponto de controle o que ela está cruzando agora. Então, em uma TIC, se ela rompe isso daqui, confirma, é forte esse movimento agora nos próximos dias, hoje, amanhã, semana e tudo mais. Porque ela vem numa crescente aqui, ó, média cruzando, média com 50 para cima apontando. Vamos ver no diário aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. Olha esse pivô no diário. Rompendo aqui essa média que eu gosto de olhar ela a 610. Olha que pivôzão mais lindo. Se eu coloco ali, aqui vai ficar bastante poluição. Mas se eu coloco lá os alvos de fibra, a projeção de fibra, olha batendo exatamente aqui, ó, exatamente no alvo de fibra, exatamente nessa resistência, nesse topo, que eu vou puxar lá para trás, ó, deixa eu ver se eu consigo botar na mesma tela aqui, ó, que eu vou puxar lá para trás, olha aqui essa região aqui. Então, as confluências são boas e me ajudam, né, a fazer o trade, né, fazer as posições que eu quero. Realizar parcial, fazer uma nova entrada, colocar um head para ver se eu pego um short da correção. Então, assim, o principal agora que eu estou vendo hoje, e que estou achando essa movimentação de preço maravilhosa, que eu estou gostando bastante dessa movimentação que teve essa semana, claro que, né, o mercado subindo, preço subindo, qualquer trader vira o melhor trader do mundo, né? Porque é muito fácil, você compra, vendeu, você vai vender em cima com lucro, aí você começa a ver aqueles ROIs que mesmo que você tenha uma alavancagem baixa, vai dar 50, 100, 150%, é animador, né? Bom para o ego, bom para tudo, certo? Aí entrei certo, fiz certo, é ótimo. Mas o que está me deixando mais motivado é a volatilidade, certo? É aquilo que antigamente, que a gente ficou aí 2 meses parado, uma coisa. Aqui não, agora não. Tem hora que os candles dão 3, 4, um candle, certo? No diário. Enfim, tá uma coisa bonita de se operar. Então, scalp vai bem, certo? Operação matemática você consegue fazer uma defesa até rápida. O que eu tenho aberto de short não tem dado bom, tenho tomado stop e estou tomando bastante cuidado cada vez mais. Nesses dias, com essa movimentação muito alta, muito forte, os padrões gráficos eles foram meio que não servem tanto como confluência, né? O que era um canal, o que era uma cunha, o que era uma, enfim, o que era parecia uma deriva, nada funcionou. E você começa a usar o que então? Eu cheguei nesse ponto e falei, o que eu uso? Só as médias? Ué, mas ele não perde a média 9. Como é que você vai fazer operar só a média 9? Mais ou menos complicado, né? Não tem padrão de divergência, certo? Ele mostra divergência no RSI e tudo mais, no preço. Se você for tentar pegar um padrão de reversão, é estopado. Então, o que eu estou usando? Eu voltei para coisa básica, linda, que é resistência, suporte, extensão de fibra. Correção de retração de fibra, esquece, né? Tá criando aranha lá. Mas extensão de fibra, eu estou usando que é uma beleza. Então, assim, eu estou operando praticamente com resistência e suporte. E olhando para tempo gráfico grande, porque como você teve volatilidade, não vai interessar o padrão gráfico de 1 hora, né? 4 horas, 8 horas para cima, para você poder ter alguma coisa que te dê uma referência forte, né?
Porque, assim, nos 5 minutos, nos 15 minutos, ele continua agora, como tem volatilidade, vai, sobe, vai, vai. Se você for fazer operação muito curta, é, é complicado, né? A não ser que for só pegar uma entrada boa de long e subir, maravilha. Eu fiz várias agora esses dias, certo? Mas não é por aí. Então, o que que acontece? O que que eu estou operando, né, essa semana e tudo mais? Olhando a média 9, o pivô na média 9, olhando os pivôs 15, 1, 14, pivô de preço, certo? Começou a fazer o pivô no 15, que é o padrão, mas é uma coisa tão simples, mas que é assim, nesse momento, como a gente não tem outras confluências, é RSI tudo em sobrevenda e não cai, né? Os indicadores todos fora, né? Esticados demais, LTA, LTB, cunha e tudo mais, não tem. Então, o que eu estou entendendo é que se eu operar dentro dessa forma, né, que eu não fazia até semana passada, eu estou tendo um resultado melhor porque me mostra num tempo gráfico maior quais são as probabilidades. Então, isso é muito bom para um exercício que, inclusive, para que esse vídeo vai ficar salvo, para daqui a um ano, para daqui eu lembrar e ver, puxa vida, eu fiz isso deu resultado. Nasquelas minhas contas que eu tenho ainda um problema para resolver, eu já comecei a aumenta a posição, vende um pedaço, pega e mata um pedaço menor daqui da short. Então, o que está acontecendo agora? Até o meio dessa semana passada, eu estava quase sempre empatando. Agora eu já comecei a fechar as posições com lucro. O que eu não posso agora é que ele estoure de uma vez. Se estourar de uma vez vai ser complicado. E eu não tiver posicionado com a mão dobrada no long, certo? Dobrada, enfim, maior no long. Eu ter que me posicionar, eu vou demorar mais tempo e vou deixar de ganhar mais. Mas se nesse momento ele faz uma correção, eu vendo mais barato, compro mais barato e aumento a minha diferença do long para o short, meu Deus do céu, eu já estou chegando num ponto assim, fora de série. Para quem estava meio que passando calor há algumas semanas, né, alguns dias atrás, já estou muito melhor. Então, assim, tem, né? É usar a cabeça, é usar técnica, é usar gráfico, é usar confluência e é ter calma, certo? Ter calma. Tem hora que eu paro assim, falo, olho o gráfico, olha isso, olha aquilo, cuidado para não fazer uma operação errada, mas assim, não tem como, né? É fazer, é tentar, é exercitar e tá dando certo. Então, vamos ver aí como é que vai ser o fechamento desse semanal, que eu acho bem importante, acompanhar essa semana e gravar mais vídeos.